Meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical e é um prazer estar aqui nessa manhã, transmitindo a Palavra de Deus até você. Nós estamos aqui com a nossa última revista desse último trimestre de 2022. E a temática dessa revista é uma temática, como as demais que nós estudamos ao longo do ano, de uma relevância muito grande para a igreja. Nós estamos estudando a igreja e o Espírito Santo. Vamos fazer aqui uma oração para que Deus nos abençoe, nos use com graça, força para ministrar essa lição juntos aqui e aprendermos da palavra do Senhor. Oremos. Pai querido, estou diante de Ti, apresentando cada aluno, Pai, cada uma das pessoas que vão ouvir essa ministração, que vão acompanhar essa aula, que o bondoso e amado Espírito Santo alcance o coração dessas pessoas. Nós oramos a Ti pedindo discernimento, sabedoria, graça e força e Te agradecendo por essa oportunidade. Amém. E eu estou aqui com a incumbência de trazer até vocês a lição de número 4. E o tema da lição 4 é o batismo com o Espírito Santo, a distinção, evidência, propósito e resultados. Então nós vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo e aqui delimitar esses aspectos que diz respeito a essa evidência do Espírito Santo. O nosso texto áureo está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 4, que diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A verdade aplicada. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da regeneração. Evidência pelo falar em outras línguas e visando capacitação para a evangelização. Então nós vamos estudar aqui e entender a partir dessa lição que existe uma distinção entre ser batizado com o Espírito Santo e o processo da regeneração, entendendo que o Espírito Santo ele trabalha nesses dois aspectos, Mas uma coisa é ser alcançado por Deus e passar pelo processo da regeneração. Outra coisa é você buscar o revestimento de poder e viver esse revestimento, essa capacitação espiritual que só o Espírito Santo pode promover na nossa vida. Nós temos aqui 3 objetivos. O primeiro objetivo dessa lição é mostrar que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta. O que é uma experiência distinta? É uma ação diferente, É separar, E existe aqui uma separação entre alguns aspectos que nós vamos estudar nessa lição. O segundo objetivo, destacar a evidência do batismo com o Espírito Santo. Então, existe uma evidência e nós vamos destacar essa evidência aqui nessa lição. O objetivo 3 é expor o propósito do batismo com o Espírito Santo. Então, existe um propósito bem definido e nós vamos expor aqui por quê que Jesus, depois da sua ascensão aos céus, ele fez até uma promessa, muito antes disso, aos seus discípulos, que está registrada lá em Lucas, capítulo 24, versículo 49, uma referência que vai ser citada aqui durante a aula também, Que Jesus diz: Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então existe um propósito, Qual que é o propósito? Nós vamos expor aqui esse propósito. O texto de referência você pode acompanhar na sua Bíblia, no seu smartphone, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, do verso 1 ao verso 5, que diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas,
conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. Então nós temos aqui o texto de Atos dos Apóstolos. Esse texto ele é muito conhecido, né, que traz aqui para nós Lucas. Na verdade, nós vamos encontrar tanto no Evangelho segundo Lucas e Atos dos Apóstolos, que também foram escritos pelo médico, né, o Dr. Lucas, uma ênfase muito grande ao Espírito Santo. Quando nós lemos o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, nós vamos ver aqui uma perspectiva, né? Uma influência do Espírito Santo na vida de Lucas. Se fosse para nós colocarmos aqui, nós poderíamos dizer que o apóstolo, né? Aliás, o Dr. Lucas, né? Que era colaborador do apóstolo Paulo, ele era um pentecostal, um homem que gostava da influência do Espírito Santo. E nós vamos estudar aqui, a título de introdução nessa lição, nós vamos ver aqui o Espírito Santo como uma experiência distinta da regeneração. E tem também a questão da glossolalia, né? Que é a evidência física inicial, que é o falar em línguas estranhas, em novas línguas. E nós também vamos ver aqui o propósito, né? Os resultados do batismo com o Espírito Santo. Nós temos aqui o primeiro tópico da lição, que fala que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta. O que é uma experiência distinta? Distinção, a palavra distinção, na verdade, ela traz a ideia de ação, né? De diferenciar ou de separar alguma coisa. O Espírito Santo é uma experiência que vai denotar o quê? Um mergulho, né? Uma imersão, né? No Espírito Santo é um revestimento de poder visando a capacitação para o serviço, né? É algo que Deus deixou para nós, Jesus enviou o Espírito Santo e é esse poder, essa preparação que nós recebemos para que a gente seja capacitado para lutar as batalhas espirituais no reino de Deus. É uma capacitação para o serviço, é uma preparação para nós sermos testemunhas de Jesus aqui na terra. E esse poder do Espírito Santo, né, esse batismo do Espírito Santo, ele é distinto da regeneração, tendo em vista que o processo da regeneração é uma mudança que é também feita pelo Espírito Santo na nossa vida, né? O Espírito Santo ele efetua essa mudança. Strong vai dizer que essa mudança ela é efetuada pela graça, de uma natureza carnal a uma nova natureza, uma vida cristã, ou seja, o processo de regeneração é aquele processo que o Espírito Santo opera em nós também. Mas o batismo com o Espírito Santo, ele é distinto, ele é diferente do processo da regeneração. Jesus, ele respondeu lá em João capítulo 3, versículo 3, dizendo: em verdade digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esse é o processo da regeneração, né? Nascer de novo, ou seja, aquela velha natureza que nós tínhamos antes de termos um encontro com Jesus, né? Nós temos aqui o exemplo de Nicodemos, quando ele foi ter com Jesus, e aí ele começou a ter aquela conversa com Jesus durante a noite, tentando entender, né? Qual era esse processo? Tiago, ele chega a dizer no capítulo 3, versículo 5, que foi ele, quem? Jesus, ele nos salvou, não por obras de justiça, praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Então, a misericórdia de Deus na nossa vida é um processo da graça. Esse é um processo da regeneração. Tiago continua dizendo que ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele trabalha na nossa vida através também da ação da regeneração. Mas uma coisa é eu ser regenerado pelo Espírito Santo, da antiga natureza, né? E agora viver uma novidade de vida.
a partir do processo da regeneração, o Espírito Santo, o poder, a capacitação que eu recebo do Espírito Santo, ela se distingue, ela é distinta porque, mesmo sendo regenerado, e até a partir do momento que eu confesso a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu já tenho o poder do Espírito, eu já tenho o Espírito Santo na minha vida. Todos aqueles que confessam a Jesus já têm o Espírito Santo nele, o Espírito Santo já fez o processo da transformação, da regeneração, que é também efetuado pelo Espírito Santo. Mas há uma distinção em eu ser regenerado e ser revestido com esse poder, né? E existe também uma distinção entre o batismo com o Espírito Santo e o processo da santificação. Existe uma distinção aí também, porque eu posso muito bem, né, ser batizado com o Espírito Santo, receber esse poder, buscar até os mais excelentes dons, como o apóstolo Paulo nos recomenda fazer, mas ser uma pessoa que não vive um processo de santificação, né? Porque a santificação, ela se diverge nessa questão, ela se distingue em relação ao poder do Espírito Santo, porque uma vez buscando santificação, eu devo buscar constantemente para a minha vida, porque a santificação, ela é um processo. Eu posso buscar o poder com o Espírito Santo, eu posso receber o poder com o Espírito Santo, eu posso falar em outras línguas, eu posso ter o dom de variedade de línguas, mas se eu não me santificar, eu não vou conseguir chegar a Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse processo de santificação é um processo que eu me submeto para viver uma vida de intimidade, de verdade diante de Deus, e eu preciso me santificar. Mas o batismo com o Espírito Santo também, ele se distingue, né? Há uma distinção aqui do batismo do corpo de Cristo. Porque uma vez que eu sou batizado em Jesus, né, sacrificando, mortificando ali a velha natureza, né, quando eu batismo, esse batismo também, ele é carregado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que opera isso em nós, é o Espírito Santo que manifesta isso em nós, né? Nós somos santificados, né? Nós somos transformados, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, olha o que o apóstolo Paulo está falando na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 12 até o 13. Ele diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Ou seja, quando nós resolvemos, né, descer as águas batismais, o Espírito Santo também estava ali, né, sobre a nossa vida, fazendo esse processo de limpeza, de transformação. Mas ele se distingue também, né? Há uma distinção aí, ele se distingue porque quando nós participamos do batismo, né? Nós somos lavados ali nas águas do batismo, nós recebemos o perdão ali dos nossos pecados, né? Somos purificados, mas buscar o poder, buscar essa graça, há uma distinção aí, né? Porque essa distinção se faz porque o poder do Espírito na nossa vida, ele vem para fazer essa mudança, que é trazer a capacitação, a força, a graça, né, do Espírito Santo que nos prepara e nos municia para fazer a obra dele. Assim é possível nós afirmarmos que todos os que nasceram de novo são batizados pelo Espírito Santo, mas não significa que todos já foram batizados com o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é mais uma das diversas obras do Espírito. Olha só,
Então, todos que batizam, né, já são batizados com o Espírito Santo. Agora, receber o batismo no Espírito Santo é algo diferente, porque aí é uma capacitação, é uma preparação. Por exemplo, eu estou aqui com essa camisa, mas por cima da camisa eu estou com esse blazer. Eu já estou vestido, mas quando eu coloco o blazer por cima da camisa, eu estou revestido. Então, quando eu dou esse exemplo da camisa, por exemplo, quando eu me submeti ao batismo, eu já recebi o Espírito Santo, né? Eu fui batizado com o Espírito Santo, mas a ideia do revestimento é você ser batizado no Espírito Santo, é receber essa porção especial. Aí é que se dá essa distinção, porque aí eu recebi uma preparação sobrenatural para viver na dimensão sobrenatural, para receber esse poder do Espírito Santo. O tópico 2 fala aqui sobre a evidência física e inicial. Qual que é essa evidência física inicial? A Bíblia vai nos mostrar aqui que é a glossolalia. O que é isso? É as línguas estranhas, né? Trata-se de uma evidência externa. Qual que é essa evidência externa? É uma evidência física, né? Uma evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. É aquele poder que os discípulos receberam. A Bíblia diz que eles estavam todos reunidos ali, no mesmo lugar, e aí o Espírito Santo desceu e eles receberam uma língua estranha, né? Um poder do Espírito Santo, uma capacitação que veio sobre a vida deles, e eles começaram a falar em outras línguas, receberam esse poder. E o outro tópico aqui, relacionado ao tópico 2, fala que esses sinais sobrenaturais no dia de Pentecoste. Quais são esses sinais aqui? O Senhor Deus surpreendeu aqueles que estavam reunidos com 3 sinais. Quais foram esses sinais? Jesus ele fez deu uma ordem, né, para os seus discípulos, para eles ficarem em Jerusalém esperando o revestimento de poder. E quando eles estavam ali esperando, né, para receber esses sinais, né, de poder, eles estavam ali e de repente 3 sinais sobrenaturais aconteceram. Primeiro, eles estavam ali aproximadamente quase 120 pessoas. O primeiro sinal sobrenatural foi um som, como de um vento. A Bíblia fala que eles ouviram um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda aquela casa onde eles estavam reunidos. Esse é o primeiro sinal. O segundo sinal foram línguas repartidas como que de fogo. Então essas línguas aqui é o sinal físico, né? A glossolalia, eles receberam essas línguas. E o terceiro sinal que eles receberam é que eles começaram a falar em outras línguas. Eles não só ouviram o som do vento, né, vieram línguas repartidas, mas de fato eles começaram a falar em outras línguas, né? E interessante aqui, nós precisamos destacar, que nós precisamos lembrar aqui que o vento e o fogo, eles já faziam parte de algumas manifestações, né, divinas registradas no Antigo Testamento. Nós vamos perceber aqui que quando Moisés estava ali no monte, né, quando Deus fala com o povo, Deus se manifesta através do fogo, né? Existem várias manifestações aqui do Espírito Santo através do vento e do fogo. Então era algo que Deus se manifestava, né? Era algo comum, né, naquela época, essa manifestação, né, do poder de Deus através do fogo. O próprio profeta Elias, quando ele ora, né, a Deus ali para que descesse fogo do céu e consumisse ali o sacrifício no altar. Mas é interessante nós observarmos, nós precisamos aqui fazer uma percepção seguinte, que você vai observar, e até mesmo Lucas, né, que é o escritor aqui de Atos dos Apóstolos, nós vamos observar que essa manifestação aqui física, né, inicial das línguas estranhas, elas vão se perpetuar, elas vão continuar, mas a manifestação aqui, essa manifestação tanto do vento como do fogo, né, elas vão estar presentes apenas nesse processo inicial,
né? Nós precisamos perceber, no entanto, que o vento e o fogo precederam o enchimento do Espírito Santo. Não foram parte dele, né? Porque a parte que cabe à questão do Espírito Santo aqui é o falar línguas estranhas, né? E mais, em nenhum outro trecho do livro de Atos esses elementos são mencionados novamente, em conjunção com as pessoas sendo cheias do Espírito Santo. O que aconteceu aqui, né, inicialmente só aconteceu ali no dia de Pentecostes. Depois, quando nós vamos ver a ação do Espírito Santo acontecendo, nós vamos ver que essa ação aqui, ela só se deu através da glossolalia. As pessoas recebiam o Espírito Santo e elas falavam em outras línguas, mas o processo do fogo, né? Essa manifestação aqui do fogo, essa questão aqui de ouvir, né, como um vento, isso daqui a gente não vai encontrar mais. Só essa narrativa, ela só se deu após isso. Então nós temos aqui outro tópico, línguas estranhas como evidência inicial. Nós vamos observar aqui que, diferente de nós, né, os pentecostais, nós acreditamos que a glossolalia, ou seja, falar em línguas estranhas, é algo que se deu continuidade. Existem algumas denominações e outros pensamentos que divergem daquilo que nós acreditamos, porque nós acreditamos que uma evidência contundente do poder do Espírito Santo na nossa vida é a glossolalia, é falar em línguas estranhas, é receber o poder do Espírito Santo através dessa manifestação. Mas alguns outros não possuem esse mesmo entendimento, pois eles acreditam que o batismo ele é evidenciado por outros meios, né? Fazendo com que, às vezes, a glossolalia ela é muito criticada. Mas nós acreditamos nisso. É interessante que, se nós observarmos aqui, há uma sequência. A Bíblia vai comprovar isso e até o próprio Lucas vai comprovar isso, porque a partir do momento que eles estão ali, recebem o poder do Espírito Santo, né? Desce ali a manifestação do Espírito Santo, há uma continuidade, há pelo menos 3 referências que vão mostrar, mesmo depois do dia de Pentecostes, mais pessoas recebendo, né? A primeira está lá em Atos 2 e 4, que é no Pentecostes, eles recebem esse poder, o Espírito Santo desce, começam a falar novas línguas. Mas você vai ver isso também lá em Atos capítulo 10, versículo 44, lá na casa de Cornélio, do centurião Cornélio, quando o apóstolo Pedro ali ministra uma palavra e o Espírito Santo desce sobre a vida deles. Então é um processo de continuação, né, que dá continuidade. O evento que ocorreu nos crentes lá em Éfeso, você vai ver isso também lá em Atos capítulo 19, do verso 1 ao 6, esse evento dando continuidade. Então, de fato, nós acreditamos que essa capacitação de receber o Espírito Santo e a manifestação da glossolalia não é só para a época dos apóstolos, mas é um processo que se dá continuidade e está no credo, né, da nossa convenção, a CONAMAD. Nós acreditamos no poder do Espírito Santo, nós acreditamos no pentecostalismo e nós acreditamos nas evidências do Espírito Santo. Isso é uma verdade. O Espírito Santo ele vem e nós acreditamos nisso e acreditamos nesse revestimento do Espírito Santo e falar em novas línguas. O tópico 2.3 aqui, falar em línguas e a natureza profética. Qual que é essa ideia aqui? É a capacitação que nós recebemos do Espírito Santo para falar de Deus. Quando nós recebemos as línguas estranhas como uma natureza profética, é para nós manifestarmos o quê? A grandeza de Deus. Para nós estarmos magnificando a Deus, né? E anunciar as virtudes dele, essa natureza profética, esse poder que nós recebemos para estar magnificando o nome do nosso Deus, para estar anunciando o poder do nosso Deus e as virtudes de Deus. O tópico 3. Quais são os propósitos e os resultados desse poder do Espírito Santo na nossa vida? Primeiro,
O propósito do batismo com o Espírito Santo. Qual que é o propósito do batismo com o Espírito Santo? É nós alcançarmos a plenitude, ou seja, isso significa revestimento de poder de Deus para o serviço divino. É uma capacitação do Espírito Santo para que todos nós possamos testemunhar de Jesus com liberdade e ousadia. Essa palavra poder no grego aqui vem de uma raiz que é a palavra dunamis, que significa dinamite, é um poder de explosão. Quando nós recebemos esse poder, o propósito é realmente receber uma capacitação, um poder de explosão, um poder, não uma coisa que você vai fazer inconscientemente, sem controle, sem domínio, não, mas é um poder que nos capacita com ousadia para testemunhar de Jesus com intrepidez, para fazer as obras dele. É uma capacitação, é um poder que libera sobre nós uma ousadia para testemunhar. A própria palavra testemunha aqui, a raiz dessa palavra é Marte, é a dar a vida em função do evangelho. É um poder capacitador que nos prepara para sermos testemunhas de Jesus, independente das circunstâncias. Esse poder nos prepara, esse poder nos municia para levar as boas novas do Evangelho de Jesus. E os primeiros discípulos do Pentecostes? Esses primeiros discípulos, eles tinham uma postura, até então, eles estavam ali reunidos, ouvindo a voz de Jesus, o direcionamento de Jesus, mas a partir do momento que eles recebem o poder do Espírito Santo, recebem essa capacitação e o Espírito Santo desce sobre a vida de cada um deles e eles começam a falar em novas línguas e recebem esse poder, há uma postura diferente, né? Os primeiros discípulos agora eles estão comprometidos com o chamado e com o poder e a autoridade que Deus manifesta sobre a vida deles. O próprio apóstolo Pedro, quando ele está ali, né, no dia de Pentecostes, que as pessoas começam a dizer, olha, peraí, estão falando da nossa própria língua, e eles ficam sem entender, as pessoas que estavam ali em Jerusalém, não entendendo o que estava acontecendo e começaram até a criticar, falando que os apóstolos estavam embriagados, e de repente o apóstolo Pedro toma a palavra com intrepidez, cheio do Espírito Santo, e ele começa a testificar das grandezas de Deus, de Jesus, e aí a Bíblia vai dizer que quase 3.000 almas se convertem ao Senhor. O poder do Espírito Santo começou a preparar aqueles homens, começou a capacitar aqueles homens, e cada vez mais eles pregavam a palavra de Jesus, anunciavam o reino de Deus com poder e intrepidez, e mais pessoas iam sendo somadas ao Evangelho. E aí nós vamos ver milagres, operação de cura divina. Deus usou os apóstolos e tem usado a igreja e os discípulos de Jesus que fazem parte do seu reino ao longo da história com poder e autoridade para curar, para salvar, para libertar, para transformar pessoas ao longo de toda a história. E quais são aqui os resultados do batismo com o Espírito Santo? O primeiro resultado aqui é a edificação espiritual. O que o Espírito Santo faz na nossa vida? Ele nos edifica, ele nos transforma, ele muda o nosso caráter, né? Ele muda a nossa maneira de pensar, porque aí há uma edificação espiritual que nos municia para vencer as situações dessa vida. Essa edificação, ela vem sobre nós nos capacitando para ser o diferencial no reino de Deus. Há um outro aspecto aqui que é um maior dinamismo espiritual, ou seja, uma força, né? Uma capacitação espiritual sobre a nossa vida. Aquela pessoa que talvez não tenha esse dinamismo, né? Essa intrepidez, essa força, mas quando ela busca o revestimento, quando ela busca o batismo com o Espírito Santo, há um dinamismo sobre a vida dessa pessoa, há uma capacitação espiritual para fazer a obra.
para pregar o Evangelho, para testemunhar de Jesus, seja no trabalho, na faculdade, por onde essa pessoa passar. Há um dinamismo espiritual que é manifestado sobre a nossa vida, e isso só se é possível através do revestimento de poder, através do batismo com o Espírito Santo. E uma outra situação aqui que nós percebemos é o maior desejo e resolução para orar e interceder. A pessoa que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, ela se torna uma pessoa de oração, uma pessoa que tem o desejo de orar, orar para o fortalecimento da obra, orar por si mesmo, orar pela igreja, se colocar na brecha da intercessão para pedir a Deus pela nação, pela igreja, pelas almas, por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que precisam ser alcançados. E isso tudo são resultados do Espírito Santo da nossa vida. E um outro aspecto é a maior glorificação do nome do Senhor Jesus na nossa vida. Que Deus, em sua infinita graça, irmãos, a cada dia possa manifestar em nós o desejo de buscar aqui o Espírito Santo, porque os resultados são inúmeros. Quando eu me submeti ao batismo com o Espírito Santo, que o Espírito Santo me selou, foi uma experiência para mim extraordinária. Eu vivi muitas coisas na minha vida, nos anos de vida que eu tenho, mas nenhuma se equipara a receber o poder do Espírito Santo na minha vida, porque o poder do Espírito Santo tem me capacitado, tem me preparado, tem me feito viver coisas extraordinárias no reino de Deus. E eu não sei você, eu não sei se você tem buscado isso para a sua vida, eu não sei se você já foi selado com o Espírito Santo e precisa de um renovo, mas a recomendação que eu deixo para você como aplicação prática aqui dessa aula é que você busque o poder do Espírito Santo, que a cada discípulo de Cristo na atualidade hoje seja despertado para buscar o batismo com o Espírito Santo, e aqueles que já passaram pela experiência possam ser estimulados a buscar continuamente, serem cheios do Espírito Santo, porque uma coisa é eu falar em línguas estranhas só no dia que eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Outra coisa é eu estar continuamente cheio do Espírito Santo. Essa é uma promessa para mim e para você, para a igreja de Deus, e que nós venhamos buscar cada dia da nossa vida esse poder e esse revestimento do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que possamos buscar esse poder continuamente sobre a nossa vida. Amém.